Bom dia, pessoal, tudo bom? Estamos aqui de volta com mais um Fala Colunista. É o nosso programa que a gente traz os nossos colunistas para falar sobre os textos que eles fazem na sua revista, na minha revista, na nossa revista, no Interesse Nacional, que se você ainda não conhece, vai lá, acessa o nosso site, curte as nossas publicações no LinkedIn, no YouTube, segue a gente, porque é sempre bom estar aqui, proporcionar para vocês esses trabalhos. Eu estou aqui hoje com o Matheus Andrade, que ele é jornalista em termos internacionais e especializado em América Latina, e está falando hoje do México. Fala aí, Matheus, tudo bom? Tudo bem, Felipe? Muito obrigado pelo convite. Interesse Nacional, esse espaço excelente para a gente poder ter boas ideias, debater, sempre com ali a capacidade de dar um espaço para a gente tratar um pouquinho mais, né, de assuntos que são muito complexos, mas que hoje em dia, com rede social, com cada vez menos tempo aí, muita coisa acaba passando de uma maneira que não é da melhor, e felizmente a gente tem esse espaço aqui para tentar abordar tudo com um pouquinho mais de calma, com um pouquinho mais de clareza e as complexidades que precisa de tanta coisa que está em transformação hoje em dia, né? Perfeito. E aí, assim, a gente está aqui hoje porque o Matheus escreveu para a gente e o texto dele é basicamente sobre inflação e redes sociais impactarem as reeleições dos incumbentes na América Latina, nos Estados Unidos, na Europa, no mundo inteiro como um todo, né? E aí eu queria saber um pouco do Matheus, o que que você quis passar nesse texto. O texto vai estar aqui, tá? Tá no clipe para você clicar e ler lá. E, Matheus, por favor, o floor is yours. Então, perfeito, Felipe. Primeiro que a gente tem um caso que quase ninguém escapa, que é de alta inflação global, pelo menos aí desde a pandemia, a gente teve esse repique, em algumas situações, falando aqui de América Latina, né? A Argentina já vinha mais acostumada com isso, mas ao mesmo tempo você teve casos como o do Reino Unido, com a maior alta de preço em 40 anos, assim, então uma geração inteira que não estava acostumada com isso. E logo depois, com a guerra da Ucrânia, a gente teve esse aumento muito relevante nas commodities, né? O petróleo subiu bastante, mas também nos alimentos que acabam pesando. O índice da FAO que mediu chegou ali ao seu nível mais alto em uma década, né? O petróleo passou dos US$ 100 o barril, que é sempre uma marca que acaba alterando um pouco o mundo, né? Todo mundo fica esperando o que a OPEP vai fazer, os países têm que se adaptar, sempre ali se vai repassar na gasolina direto ou não, ao redor do mundo, vários ali tomaram medidas até pouco ortodoxas, né? Porque você pega ali, tivemos na Europa alguns governos tradicionalmente mais liberais em economia, oferecendo um subsídio de energia, outros ali até um teto de preços, e então foi todo um cenário bem desesperador, e isso acaba acarretando uma avaliação negativa dos governos. Então, desde então, quase todos os principais bancos centrais do mundo estão operando com uma inflação acima da meta, né? A gente pega ali Banco Central Europeu, que é de 2%, a do Fed nos Estados Unidos é por aí também, e já há algum tempo que isso não está sendo atingido, e os dirigentes vão dizendo que é algo temporário, que está tentando ancorar as expectativas de inflação, não vem acontecendo, né? Isso daí a gente está descrevendo a economia mundial há 5 anos, e tem esse dado que a gente traz aí no texto, que foi um excelente levantamento do veículo Marketplace, que desde a guerra da Ucrânia, nas principais economias do mundo, 70% dos governos que tentavam se reeleger acabaram perdendo a eleição. Na América Latina, a gente tem caso aqui emblemático com o Brasil, né, que pela primeira vez um presidente, desde que é permitida a reeleição, não se manteve no poder. Na Argentina foi ainda mais emblemático, né, que o Alberto Fernandes tinha uma popularidade tão baixa que ele tentou ali o Sérgio Massa como o nome do peronismo, acabou perdendo também justamente para o Javier Milei, que é um nome que tinha toda a inflação, né, como seu mote de campanha, e nos Estados Unidos tivemos ali o Biden passando
a candidatura para a Kamala Harris e também não conseguindo se reeleger. Então, aqui é isso que a gente está observando. E na Europa, por outro lado, é cada vez mais comum que eleições sejam antecipadas, porque a popularidade não vai bem, e várias das vezes o partido no poder está passando para o seu opositor o cargo, né? O Reino Unido a gente teve isso com uma votação muito expressiva dos trabalhistas. Na Alemanha aconteceu algo semelhante também, né? O partido que vinha no poder de esquerda, o SPD, ficou em terceiro lugar na eleição com Uma grande a alternativa para a Alemanha teve um grande avanço, né? um grande Mais do que avanço, isso, totalmente. passou o primeiro colocado de antes, foi passado pela alternativa para a Alemanha. Exatamente. E, E teve seu melhor desempenho histórico, né? Então, e agora em Portugal também, né? A gente já vai ter uma eleição antecipada aí. O PS vinha no poder há muito tempo e o PSD conseguiu retomar o poder, mas ali, num escândalo, o primeiro-ministro Luiz Montenegro acabou tendo que abdicar e foram convocadas novas eleições. Então, essa instabilidade que o parlamentarismo traz com governos em baixa popularidade, está sendo a tônica na Europa, e enquanto na América Latina, boa parte das eleições a gente está vendo, né, o partido no poder acabando sendo derrotado, que não acontecia com muita facilidade aqui. Se essa tônica da máquina na mão, é, aumento de gasto público no último ano era o que costumava acontecer, e em alguns casos até realmente intervenções mais autoritárias. Mas está cada vez mais difícil para quem está no poder, a inflação é grande parte disso, mas também tem esse outro fator da rede social, e que é, acho que esse exemplo aí da Alemanha com a AfD, que é um partido que tradicionalmente não performava tanto, mas que conseguiu aí uma campanha muito massiva e muito eficaz no TikTok, ter um desempenho histórico que surpreendeu e até preocupou muita gente. E vale lembrar que um dos momentos mais marcantes dessa campanha foi justamente na rede social, quando a líder do partido marcou uma live no X com o Elon Musk. Então é um e deu apoio elemento que, para para a mim, AfD, né? como Ele deu apoio aberto à AfD, deu apoio, exato. né? Assim, Teve para esse mim, uma caso coisa também. não está nada dissociada da outra, assim, né? Não, A gente ir pelo lado só macroeconômico e negligenciar o impacto que a rede social tem e como as informações são ali veiculadas, não dá. Tem que observar um ponto junto com o outro todo o tempo, que é o que a gente tentou fazer nesse texto. certo. E aí você comenta, eu peguei no texto, eu peguei dois estudos, né? Na verdade, um estudo e uma publicação na The Economist, né? Um estudo que argumenta sobre a satisfação com a vida, que a satisfação com a vida é um caso muito importante para a reeleição do incumbente, e um texto da The Economist que diz que a infelicidade tem aumentado muito no mundo. E aí você conecta esses dois textos para trazer uma ideia de infelicidade mais insatisfação com a vida, isso leva a enfim, a não reeleição. Exato. Esse ponto da infelicidade, eu acho que tem um elemento inflacionário que ele é muito exemplar, assim, que é justamente o custo da habitação. E temos até vários memes aqui no Brasil que não são únicos, né? Porque é algo que todo mundo está preocupado. Tá mais caro viver numa grande cidade, tá mais difícil para essa geração comprar imóveis do que nas anteriores, e isso acaba afetando muito das expectativas de vida de todas as gerações, e é natural que as pessoas culpem os governos por isso. É, a Europa Ocidental é muito exemplar, né? Principalmente Portugal e Espanha, que são dois países em que as grandes cidades estão muito caras, é muito difícil alugar lá, não tem muito espaço para construir nova habitação, e as pessoas não recebem tão bem. Os salários em Portugal são baixos, e na Espanha também não são grande coisa. Você ainda tem o problema espanhol
de um desemprego alto e muita gente ali na informalidade. É difícil um espanhol conseguir um emprego estável e que consiga pagar um aluguel numa grande cidade como Madrid, Barcelona, Bilbao. Então, isso gera uma insatisfação muito grande e toda uma geração que se vê sem grandes perspectivas, né? Você conversa com um jovem espanhol, hoje dificilmente ele está traçando planos para ter uma casa, ele já nem espera muito Ele isso. Aqui no vive day by Brasil day, ainda é né? mais. É o day by day, e Não já é sei nem toda se é uma day by day, geração que mas assim, fala a visão dele é mais de curto prazo do que as gerações anteriores, os anteriores, né? boomers, que a primeira coisa que o cara fazia na vida era escolher uma casa, entrar com um mortgage e jogar lá para, sei lá quando, comprar a primeira casa, né? Com 20 Exatamente. E anos hoje você já estava fazendo isso. E pegando, né, esse ponto da alta da inflação, aumento de juros do Banco Central Europeu, cada vez mais as hipotecas estão difíceis também, né? E aí nos Estados Unidos também em alta em níveis históricos bem relevantes. Então é uma geração que está muito insatisfeita com esse tema, né? Muita gente não consegue trabalhar e pagar um aluguel na própria cidade também. Os números, por exemplo, de Lisboa, Barcelona, são assustadores, porque boa parte ali gasta mais da metade do que recebe para poder ter uma moradia que nem é tão digna, né? Às vezes você vai dividir uma casa com mais cinco Apartamentozinho desse pessoas. tamanho. Exatamente. Então, assim, tudo isso gera uma insatisfação muito grande quando a gente fala dessa alta da inflação, né? O que que é um índice de preço ao consumidor de 6% e quanto que isso está acima da inflação? Claro que gera um desconforto, mas quando a gente fala que as pessoas estão gastando mais da metade do que elas recebem com o aluguel, e não é um espaço muito confortável, e esse aluguel às vezes é reajustado acima de 10% ao ano, isso gera um sintoma bem difícil e o culpado muitas das vezes vai ser o estrangeiro, né? A Espanha acabou de anunciar mais restrições aí para que pessoas de outros países fora da União Europeia comprem imóveis. Isso muito dificilmente vai ter um efeito prático na queda, mas é uma medida e mostra que o governo está tentando se mobilizar, Partido. está preocupado com o tema. Mas a gente sabe, né, que o estoque de habitação, a demanda, a taxa de financiamento não deve mudar, então dificilmente algum espanhol vai conseguir comprar uma casa por conta disso. Mas é sintomático de um momento em que as pessoas não estão acreditando que os rendimentos, que o trabalho delas está rendendo. Ainda vejo outros fatores também, né, que geram muita insatisfação. Por exemplo, a geração anterior disse que era necessário estudar, fazer uma universidade, que isso ia garantir um futuro melhor, né, uma casa, um carro. Hoje a gente sabe que isso está cada vez mais difícil e qualquer um que entra no Instagram, entra em outra rede social, tá vendo vários truques de como se sobressair financeiramente, sejam com investimentos alternativos, seja com outra mentalidade, seja abandonando os estudos, né? No caso dos mais jovens, que isso tem um impacto muito grande. Então, assim, é um cenário de insatisfação generalizada e que ele, sim, tem alguns pontos macro que vão retroalimentando ele, né? De fato, por exemplo, se a gente pega aqui na América Latina, as nossas moedas muito instáveis, uma desvalorização muito grande, a Argentina nem se fala, mas aqui o real teve, né, uma perda de valor muito relevante nos últimos anos, a mesma coisa com o peso colombiano, o peso mexicano, Peso todo mundo com mexicano. muito medo aqui. Então, Que é são um as moedas que cenário. efetivamente se mantêm na América Latina. Impressionantemente, o Peru é uma moeda que se O mantém. sol é muito estável, exatamente, né? Eu não consigo entender muito bem por quê, mas tem uma história de que eles liberaram para você trocar a moeda na rua. Então você vai lá, você O morou, você sol deve ter você morado no Rio. consegue nas ruas de Lima É ali uma isso. cotação quase que oficial, É realmente. oficial. Mas A cotação o, oficial, você vai na rua, literalmente na praça, e tem uma pessoa trocando soles por dólar na rua. mas E isso vem a um custo muito grande, né? é, Porque você perde a sua o moeda. gasto
o gasto público do Peru, ele é muito baixo, né? Aqui no Isso. Brasil a gente está com medo dele chegar em 80% do PIB e a repercussão disso. No A Peru dívida, ele a fica mais dívida, ou menos em 35%. E a dívida pública, a dívida pública. Então, exato. o A dívida gasto pública. público no Brasil é ali 35, 40, né? Vai Isso. tá 40 E a vezes. dívida pública do Peru fica em 35, ou seja, né, é um É, país que consegue ter esse grau de investimento, mas em troca de não ter uma infraestrutura, né? não ter As, gasto, não não ter ter isso. o impacto governamental de gastar ou fazer os investimentos necessários, enfim, abre mão desse Abre mão, exato, mecanismo, né? digamos assim. A infraestrutura do Peru faz com que a atividade do país fique muito limitada, né? Se perde muito dinheiro, por exemplo, do que poderia ser mais exportado, porque não tem infraestrutura de qualidade, as É, estradas são muito prejudicadas, as ferrovias peruanas não avançaram, então assim, né, é um país que tem esse déficit de infraestrutura que, em compensação, outros aqui da América Latina é, desenvolveram, né? Ainda desenvolvendo um pouco estamos com mais. alguma A dificuldade. Colômbia tem uma infraestrutura significativa da montanha Tem. pro litoral. Pro Tanto que, litoral que e Bogotá é na montanha, Medellín ainda é na montanha, aí depois você desce Cartagena, uma série de outros Barranquilla, portos, Barranquilha, já é litoral. Então tem um escoamento ali para o litoral muito mais fácil do que o Peru. O Peru realmente tem uma capacidade de infraestrutura muito mais baixa do que a Colômbia. É realmente impressionante. Eu tive lá e andei nessas estradas no desespero, mas eu andei nessas não estradas. é. E é muito impressionante mesmo. Agora eles estão aumentando um pouco o investimento externo, estão trazendo alguns investimentos externos. A gente teve um texto agora há pouco sobre O o, Porto de Xangai, o né? Chiang Kai, não sei se você leu, muito, sensacional. É, e tem alguns outros investimentos. Mas muito ainda aqui embaixo, né? Porque você acaba fazendo um sistema de escoamento de produção de minério por duto, então o sistema de transporte é exclusivo para minério, né? É muito menos para pessoas, Sim. materiais, goods and services, etc., e muito mais para o Que próprio. foi basicamente o interesse da China fazendo esses investimentos, né? Que passaram de 2 bilhões de É, 10 bilhões de dólares, perdão, exatamente. mas Vem por muito baixo aqui, focado né? na Vem por mineração. baixo aqui para Arequipa, né? Isso. E desce, vai até o porto ali perto de Porto Lomas, enfim, não importa. O, perto de Ica, onde tem aquelas imagens maneiras que você. Isso. Mas, enfim, e aí, mais ainda, você fala também de uma coisa da influência Eu queria muito que você falasse um pouco dessa influência das redes sociais para o sentimento das pessoas, né? Você cita uma reportagem do The Economist, do John Clifford, que é sensacional, enfim, eu adoro ele. E efetivamente tem um impacto, ele argumenta que tem um impacto das redes sociais sobre as pessoas, que elas se sentem piores por causa das redes sociais. Exato, assim, não vamos entrar no mérito nem de desinformação, algo nesse sentido, mas já está muito claro que a lógica do algoritmo da rede social é muito mais alimentada através de insatisfação, através de inveja, através de sentimentos negativos, e isso normalmente acaba acarretando no principal mandatário, né? Então, se tem algo negativo com o sentimento do seu país, algum problema, ninguém culpa o ministério, muito menos ali a administração municipal. Isso normalmente acaba sob o nome do chefe de estado ou de governo, Sim. e seja qual problema for, né? E assim, para não parecer que tem algum lado, é só você entrar numa notícia de qualquer assalto no Brasil e ver a quantidade de menções ao presidente que nós temos, né? Isso Quando acontece em que é o outros países Estado que é também. responsável pela segurança de Na rua. visão popular, né? Não, Assim, não, o Estado que eu digo é o Estado, não o federal.
E aí você Ah, liga sim, sim, sim. imediatamente ao presidente, quando Claro. você deveria estar ligando ao Exata, governador. exatamente, assim. E aí pegando, né, países europeus, quase qualquer crime que você observa sendo cometido por imigrante ou não, as pessoas já culpam a política de portas abertas também. Então, e isso, né? Na Alemanha, normalmente é com a Merkel, Portugal é com o Antônio Costa, ou seja, todo o espectro político. Então, assim, é a lógica que a gente está. Todas elas são alimentadas desse jeito, né? A forma com que o TikTok transmite informação é um pouquinho diferente de um Facebook, mas o algoritmo ele busca os mesmos tipos de reações. Então, isso acaba gerando uma insatisfação e ela normalmente é muito focada em quem está no poder no momento. Isso vale tanto para a inflação quanto para crime, que é algo muito importante que a gente está tendo pelo mundo, no caso da Europa, com a questão da imigração, no caso da América Latina também, se a gente pega os casos aí de Peru e Colômbia, isso é muito traduzido nos venezuelanos, os peruanos estão ali realmente com essa questão da violência que piorou muito e o culpado mais simples O é Equador é um realmente grande exemplo. esse contingente enorme de venezuelanos que chegou no país. No Peru, a estimativa é de 1,5 milhão, na Colômbia de mais de 2 milhões. No Equador Então, foi palco de eleição. Teve essa discussão na eleição, efetivamente. sim, Noboa ganhou, e inclusive, com a pauta de segurança. exato. E assim, Militarização, inclusive, da polícia, da polícia. e o Equador tem uma peculiaridade que ele não recebeu tanto esse contingente de venezuelanos, mas ele tem um culpado externo que são os cartéis mexicanos. E né, o Noboa cada vez mais está tentando escalar essa tensão diplomática, culpar o México por essa escalada de violência. E a gente sabe que o México não conseguiu controlar os cartéis nem Como é que internamente, ele vai não vai controlar no conseguir externo? controlar no Equador. E nessa semana, né, a gente teve essa acusação aí por parte do Noboa de que o México teria mandado ali os sicários, né, os matadores, para cometer um atentado. E a gente No sabe que meio das saindo aqui eleições, desse... inclusive. Foi um Exatamente. atentado no meio das eleições. Tentaram matar uma série de candidatos. Não à presidência, mas ao, como é que é? Ao Congresso, né? Ao Congresso. Teve E um, assim, né, o poder do governo mexicano sobre os cartéis é extremamente limitado. É uma coisa que lembra muito ali a Colômbia dos anos 80, 90, porque se o governo quiser, a muito diferença é que provavelmente não não vai é, conseguir. a diferença é que não é centralizado, né? E aí fica ainda, às vezes o combate fica ainda mais difícil. Você pega um aqui, ainda tem um lá, né? E Né? mexe Talvez com ali o melhor exemplo seja a Colômbia do final dos anos 90, já depois é, da morte do Pablo isso. Escobar, que aí começa realmente uma disputa maior dentro de Medellín pelo comando e ainda com a questão do cartel de Cali, que estava bem forte Crescendo e ainda, né? Pois é. Inclusive em cima do cartaz de Medellín. Mas assim, aí a gente, já que você falou de México, já que a gente falou de violência, tá? Você cita dois exemplos de exceções nessa situação, que são o México, que a Sheinbaum, que acabou de se reeleger, tem mais de 80% de aprovação no México. Assim, é um caso muito impressionante, porque é um país extremamente perigoso que a violência só cresce nos últimos não melhorou, 10 né? anos. Os Não seis melhorou, anos de não melhorou. Morena não tiveram. Só piorou, inclusive piorou alguns lugares. Teve significativo isso, né? Mas mesmo assim eles mantêm uma base muito forte, né, de popularidade, tendo mais de 80% da população aprova o governo do Morena, é impressionante. E El Salvador, que está lá o Bukele conseguiu lá se reeleger infinitas vezes, é, e tudo baseado em violência, né? Tem pouquíssimo plano econômico em si, é, é, não tem um crescimento assim.
Inclusive, teve Nossa, que reverter parte dos planos do Bitcoin e assumir a ajuda do FMI, que ele tanto criticava, né? Então, exatamente. Então, assim, não é, a popularidade dele não vem da de. economia, de fato, Não é. não vem. It's not the economy. Não, totalmente não, nunca. E aí fica super impressionante. Eu queria que você falasse um pouquinho, que você fala um pouco no texto, queria que você falasse um pouquinho sobre esses dois casos aí e por que que eles são casos de exceção, né? Aham. Vamos cada um que me parece ali ser muito único mesmo. Primeiro que no México realmente a violência piorou nos últimos anos, mas as pessoas de alguma maneira, principalmente no interior, já lidam com um nível tão alto que isso não parece que no momento vai se transmitir para alguma mudança na aprovação do governo. Já não é algo que os mexicanos estão muito preocupados. Tem um dado que é um absurdo, né, que é muito específico daqui, que são mais de 120 mil desaparecidos, as pessoas É, acostumaram a lidar com isso. isso é muito É, louco, né? São milhares de desaparecidos por ano. Desaparecidas, as pessoas sabem o que, que significa desaparecimento aqui no México, né? Que não vai. Normal. A É norma normal. é uma pessoa de 20 anos desaparecer. Exato. É A gente muito. acabou de ter um caso que não mexeu com a aprovação do governo, mas foi um grande escândalo, que foi uma vala comum encontrada no estado de Jalisco. Ficou bem emblemático, mas é algo que, em termos de aprovação para o governo, muda muito pouco. Tanto que as últimas medidas de opinião mostraram uma alta da Sheinbaum. É, Então, assim, a violência aqui já é, de alguma maneira, não uma questão. E é importante frisar um ponto que é o seguinte: o México tem ilhas de muita segurança, que é o caso da Cidade do México, que aqui é muito seguro. É um nível que a gente não tem em nenhuma das principais cidades do Brasil, de pessoas ocupando as ruas 1 da manhã. Aqui é muito restrito, por exemplo, termos de venda de álcool, então você não vê brigas, você não vê confusão, e tem gente tomando café por Coyoacán, 1 da manhã, caminhando sem nenhum problema, coisa que é impensável em qualquer das grandes cidades brasileiras. Então, assim, é um pouco de um contraponto do que as notícias gerais do México mostram, mas é a realidade aqui na capital. Aí todo mundo já te avisa. Olha, você vai para o estado do México, né? A região metropolitana, a coisa já fica bem mais diferente. Mas aqui é um pouco do que acontece na Argentina ali, né? Para ser um Buenos contexto que mais a gente Aires. conhece, com a Grande Buenos Aires, né? O que O acontece aqui no entorno, Brasil a também, província é você tem umas complicado, mas áreas. a cidade autônoma é um nível de segurança que a gente Mas está é o que acontece aqui no acostumado a Brasil ver, também. talvez só na Europa. É o que acontece aqui no Brasil também. Se você vai para Brasília e vai para o plano piloto, Exato, exato, é super um bom seguro. exemplo. Se você, mas pouca gente sabe, mas Brasília, a região do DF, é uma das regiões mais perigosas do Brasil, né? Exato, saindo do Exatamente plano pelo piloto, entorno de Brasília, não porque no plano piloto você vai ter algum problema. Muito pelo contrário, você não vai ter, né? exatamente, essa analogia funciona muito bem, assim. E então, se não vem da violência, né, que é o grande problema do país, a popularidade, a minha forma de ver, vem de outros dois fatores. O Morena tem um cabo eleitoral espetacular que se chama Donald Trump, que desde que começou a acusar o México de tudo lá em 2015, é justamente o momento em que você tem um movimento nacionalista de fazer contraponto a isso e de reforçar uma identidade mexicana. O Morena conseguiu fazer isso de alguma forma, foi incisivo ali em alguns pontos, outras foi muito pragmático, né? A relação do Obrador com o Trump no primeiro mandato foi muito boa, né? Aquelas histórias de que ia sobretaxar, quase nada aconteceu. Os dois tinham até uma relação certa de admiração ali, porque A eram Mal contra a tem essa imprensa. relação com o Trump também. Também tem uma relação muito É boa, impressionante. assim. Ela conseguiu ter uma relação infinitamente melhor do que o Trudeau teve com o Trump. Muito melhor, e Muito do que melhor. boa parte dos líderes europeus, assim, né? Isso. Ela conseguiu se impor e os mexicanos adoraram isso. Foi algo que realmente pesou nas avaliações. É,
você vê pelo centro da cidade várias manifestações de apoio, né? Logo que o Trump ameaçou aquelas contra o México, teve manifestação em apoio contra as tarifas aqui. Então, realmente é algo que vem ajudando na popularidade. E durante o mandato do Obrador, ele foi ali um pouco esperto de saber comprar brigas fáceis, né? O Obrador tinha um problema muito grande com a Espanha, que nunca cresceu, porque as empresas espanholas dependem muito do México, né? Os bancos estão aqui, a Repsol, né, a petroleira, tem É muita vários gente, né? investimentos aqui. A Espanha é pequena, relativamente É pequena pequena para perto do o México, México. então É você menos de vai um terço comprar do uma México é a briga. Espanha. Então, é significativo. É que nem o Brasil com Portugal. Quer dizer, o Exato, é a Brasil com mesma Portugal é um coisa. pouco maior, mas enfim, é uma relação aí de entendimento que a colônia ficou gigante e Ficou o gigante e ficou colonizador fácil continuou no comprar, né? mesmo tamanho. Porque você comprar briga de 250 anos, de 400 anos para trás, que sabe que a Espanha não vai ter maneiras práticas de reagir, é algo popular e que deu certo e sem nenhum ônus, digamos assim. Então tem esse lado do nacionalismo que foi muito ajudado pelo Trump e que o Moreno soube explorar muito bem. E também, ao mesmo tempo, né, o México é um país que é governado durante grande parte da sua história pelo PRI, que é ligado às elites, né, um caso de unipartidarismo quase que único na América Latina mesmo, assim. A Você ditadura tem o PAN perfeita. que tem... Exato, exato, né, com a eleição e tudo. O PAN nunca conseguiu fazer frente de verdade, né? E era um partido muito ligado às elites, muito visto como controlador da imprensa. Então vem o Obrador e diz: não, a gente tem um movimento de renovação nacional que vai brigar contra isso. Ele sempre foi muito contra a imprensa tradicional. Vale lembrar que um dos pontos colocados até hoje é uma conferência enorme que ele diz que vai da própria narrativa do governo, para ninguém ter que depender dos meios de comunicação para isso. Então, o Obrador ficava falando por 2 horas e meia todos os dias nesse sentido. A Sheinbaum mantém isso, não é tão grande assim, mas é a mesma ideia. Então, brigou com boa parte da imprensa estrangeira. O Obrador teve inúmeros problemas com o New York Times aqui. Isso foi bem visto por uma grande parte da população que queria algo diferente, que queria algo que saísse do tradicional. Então, assim, apesar de ser um partido no governo, é um partido que é visto como algo novo, um partido que rompeu Anti-establishment. com. É um anti-establishment que está no estado já vai mais aí de Establishment sendo o 7 anos. PRI e a Morena O sendo. Morena sendo a alternativa, né? Então ele É, conseguiu, né? Teve problema de inflação, mas, por exemplo, a inflação no mandato dele sempre foi um certo orgulho, porque ele comparava com a dos Estados Unidos, e o México teve alguns controles de preço, principalmente ali de combustíveis, e ficou abaixo. Então era algo que o Obrador sempre se vangloriava muito de como ele conseguiu manter, mesmo na crise, a inflação mexicana mais baixa que a de outras economias, especialmente os Estados Unidos, que é o que importa muito para os mexicanos. E é algo impressionante, assim, né? Mas no momento em que você vê mandatários pelo mundo sendo extremamente rechaçados, eu confesso que me dá muita surpresa e acho uma coisa muito curiosa você andar, por exemplo, aqui pelo centro da cidade do México e ver bonequinhos da Sheinbaum e bonequinhos do Obrador e sinais de apoio, assim. É algo curioso interessante. Aí o e... segundo caso que você colocou no texto seria o El Salvador com o Bukele, que é muito baseado em segurança. E Exato. E esse sim, aí, esse é sim, cem por né? cento segurança. O Bukele, todos os dias no Twitter, solta o número de homicídios diários de El Salvador, que normalmente é zero, e compara com o que era anteriormente, né? De fato, foi um país aí com algumas das taxas de homicídio mais altas do mundo. Por um momento foi, sim, o do hemisfério ocidental, chegando ali a 80 a cada 100 mil habitantes. E com ele conseguindo não só reduzir, né, mas zerar em boa parte dos dias, isso teve um apoio popular que dificilmente o outro líder mundial hoje vai ter. Então, Também, né?
Que é o que o Noboa tenta fazer, na verdade. Tenta fazer, mas com Não uma sei se ele vai missão muito conseguir, mais tá? É, difícil, é né? só que, primeiro que o Noboa não tinha, ele foi eleito numa eleição meio tampão, né? E aí Sim, agora é que sim. ele está sendo eleito de verdade. Agora é que ele prometeu fazer as coisas um pouco como o Bukele. Prometeu construir navio, prisão, para colocar líderes de facção fora do continente, para não ter visita, pra uma série de coisas que é uma campanha buquelística do Noboa, né? E que deve se espalhar, né? O Peru tem eleição ano que vem, tá com esse momento muito grave de violência. Já tiveram mais de 40 candidatos se postulando e eu lembro de pelo menos uns seis se chamando de buqueiros peruanos. Então, seguramente alguém vai chegar com esse nome para o ano que vem e vai ser um candidato forte. Agora, só para fazer um ponto assim que o desafio do Noboa é muito maior do que o do Bukele, porque ele está enfrentando talvez o epicentro do narcotráfico mundial hoje. Guayaquil se tornou o principal porto exportador de cocaína do mundo, e a cocaína que está chegando na Europa e está espalhando violência por uma série de lugares em que era impensável, né? Os portos holandeses, belgas e alemães hoje já são palcos de violência do crime organizado, disputas. É, o tráfico de cocaína segue sendo extremamente lucrativo e operando em El Salvador, perdão, no Equador hoje você tem pelo menos ali uns 20 grupos criminosos, uma parte deles cartéis mexicanos, outros grupos colombianos também fortes e até máfias ali, por exemplo, as albanesas que se especializaram em logística, né? Então, quando você lida Quando com você chega esse em grau de lucratividade, especialização na máfia, você de chegou no. especialização de máfia, com esse grupo de armamento, você tem um desafio para o Estado muito maior, que é o que foi, por exemplo, na Colômbia, que a gente já falou dos anos 80, 90. E que não foi o que o Bukele tinha, né? El Salvador não era um país relevante na estrutura mundial do narcotráfico. Inteiro, Eram né? basicamente Inclusive, é o único país da América Central que só é virado pro Pacífico, não é o virado para o Pacífico. Atlântico, não tem ligação com a Europa, por exemplo. Vai ter ligação Exato. não é fácil sair para a Europa, apesar de que o Equador também não, né? Mas, enfim, só é virado para. Mas o ponto também, né, que El Salvador está muito longe dos principais produtores mundiais, né? É, Apesar da plantação de cocaína ter se expandido um pouco, né? Chegou em algum nível não até ali chega, a não chega. Venezuela e Honduras, Tem que mas ser El na Salvador está Amazônia. longe. Tem que ser perto da Amazônia, no lado norte da Amazônia, ainda por cima. Por isso que o Brasil não é um grande produtor de cocaína. Sim, sim. A gente não E consegue tem aqui, produzir. o Tem que relevo é ser, tem fundamental, né? que ser Não? parte de meio montanha, meio Amazônia, Exato. aquela parte dali dos Andes, né? Produção de Exatamente, coca né? é ali. Enquanto isso, o El Salvador, o Bukele lidou com grupos de extorsões que eram atrozes, é um absurdo. A gente pega a reportagem do New York Times, do El País, que foi em El Salvador ali 2016, 2017, e é uma coisa mais absurda que a outra, né? Matando motoristas de ônibus que eram autônomos ali, porque não pagaram o que chamam de cupo, né? De US$ 5 ao dia, porque não conseguiam mesmo. Então, esse era o tipo de renda que esses grupos que o Bukele enfrentou é, obtinha. Então, não tinha armamento, né? Não tinha a máfia albanesa fornecendo, que é o caso dos criminosos equatorianos hoje. Equatoriano. Então era muito mais fácil, né? Realmente, se você tenta prender 2% da população do Equador, a resistência vai ser muito maior, porque as pessoas, inclusive, vão estar bem armadas. É, Que não foi o caso de El Salvador, que eram tem grupos mais muito. cidades, tem pelo menos dois polos grandes. A capital é no interior, o grande exportador é no litoral. Tem uma área de floresta muito mais perto dos produtores de cocaína, como você mesmo falou. Agora, eu queria falar um pouquinho, queria que se você falasse um pouquinho sobre o Brasil, que agora a gente já está aqui, já tem quase meia hora que a gente está falando, então eu queria que você dedicasse esse nosso
nossos últimos 10 minutos aí, 15 minutos, falando sobre o Brasil, que é falar o que que você acha que pode acontecer, o que que você acha desse cenário todo de inflação, redes sociais, violência, que é uma coisa que está sim Sim, sendo um fator muito forte aqui no Brasil. Recentemente, nessas discussões que eu tive no CDPP, né, as pessoas conhecem, o Centro de Políticas Públicas, de Discussões de Políticas Públicas, falava-se muito sobre o impacto da violência nas próximas eleições, que deve ser uma coisa muito importante, tá? A sim, percepção de violência, não que a violência em si esteja aumentando, nem estou falando isso, mas a percepção de violência, por exemplo, aqui em São Paulo, onde eu moro, está aumentando muito, tá? sim. E eu E sei que cada no caso de Nordeste. latrocínio ele repercute de uma maneira, É, na opinião popular, muito maior do que qualquer índice ali, né? O governo paulista pode falar que está com números mais baixos do que de várias cidades americanas, do que estados americanos, mas quando você vê um latrocínio tão covarde como os três que a gente já viu esse ano em São Paulo, né, que foram filmados e muito reproduzidos, isso tem um impacto na é opinião pública filmado, muito né? diferente. Hoje em dia tudo é filmado. Tudo vai pra rede Exatamente. social. Tá tudo na sua cara, tá tudo nem na televisão. É no seu celular. Você recebe just in time. Quando aconteceu o negócio do ciclista aqui, que eu não vou lembrar o nome dele, mas foi um ciclista que foi assassinado aqui em São Paulo, numa área nobre, super nobre de São Paulo, eu recebi E no que dia. não vinha sendo tão acostumada a lidar com isso, né? Não, Porque zero há alguns acostumado. anos o auge da violência em São Paulo tinha ficado ali pelo centro. E aí agora a gente tem essa coisa mais espalhada por Pinheiros, né, Jardins, e que acaba Que não assustando tem a outra ver parte da com população. droga especificamente. É interessante. Antigamente, aqui em São Paulo, você tinha medo do crack. Sim. Crack era o grande, enfim, o grande vilão. Hoje não é mais. Hoje é roubo de celular, é a pessoa chegar armada, querer roubar, sei lá, sua moto, Uhum. tá? Especialmente o celular, né? Que hoje em dia O ficou celular, muito a sua criativo. moto, enfim, querem muito anel. Coisa fácil de roubar, Sim. tá? E que tem esses dados Enquanto aí, né? Que hoje em dia um celular roubado por conta do acesso à conta de banco pode render aí mais de R$ 50.000 é também, né? isso. Então se tornou algo bem mais Mas, e aí eu interessante. queria que você falasse um pouco disso. O que que você espera, tanto da rede social como da violência, e sobre a não só a inflação, mas como essas três coisas, inflação, violência e rede social, se combinam para gerar essa coisa, isso que você está chamando aqui de satisfação com a vida no Aham, brasileiro. E porque o presidente Lula estava tendo sua popularidade caindo, estava vendo sua popularidade caindo, deu uma melhorada agora, né? Voltou um pouquinho, mas a gente não tem nada claro do que sim, pode acontecer. Eu queria que você falasse um pouco o que você espera para o Brasil mesmo. Você que especialmente na América Latina, viu a América Latina inteira aí fazer um monte de coisa e agora aqui que a gente está saindo de uma polarização muito forte, saindo não, né? A gente ainda está nessa polarização, vamos deixar muito claro. Mas sim, sim, já, agora a gente está com o establishment de volta, né? Porque o Lula é establishment. Se alguém sim, disser que não. O Bolsonaro vai ser visto como anti-establishment, vai não ser visto como anti-establishment, ou o incumbente, o candidato do Bolsonaro, né? Porque não vai ser o Bolsonaro. O Bolsonaro está inelegível. Então, assim, o que você espera aí? O que você vê? Como você vê isso? Como você vê que o presidente Lula tenha esse momento de dificuldade? Porque é isso que você está falando. Os incumbentes estão com um momento de dificuldade. Então, o presidente Lula exato. vai ter um momento de dificuldade, somando essas três coisas e tendo essa ideia de insatisfação com a vida. Esse ponto da insatisfação com a vida, para mim, ele é muito manifesto naquele clichê de que as pessoas votam com os pés. E você pega os últimos anos do Brasil, e podendo até buscar na rede social ou não, mas, por exemplo, quem tem TikTok é bombardeado com isso, eu já fiz algumas pesquisas e já chegou muita coisa para mim. É muita gente querendo ir, por exemplo, para Portugal para fugir da violência, ou querendo ir para os Estados Unidos para tentar melhores condições econômicas, um maior poder de compra, né? Então você
pega ali, o que as pessoas estão falando no Instagram, no TikTok, venha para Portugal, aqui eu ando com o celular na rua à noite, não tem problema. E o que é a realidade econômica de um brasileiro que chega em Portugal? Provavelmente um desastre, é muito difícil de conseguir uma habitação acessível, os empregos não pagam bem, e já tem um monte de perfil que não tem o mesmo alcance, dizendo, brasileiros arrependidos em Portugal, não venham, mas isso nunca vai no mesmo nível, isso você procura jornais também, né? Tem várias matérias falando das pessoas que estão acampadas em Lisboa, vivendo lá, recebendo ali rendimentos muito baixos e não conseguindo encontrar uma casa. Ou seja, é uma desilusão muito grande, mas o fluxo só aumenta, né? A gente não tem muita ideia por conta da dupla cidadania, mas provavelmente os brasileiros aí já são próximo de 8, 10% da população de Portugal. Já são 20%. São 2 Talvez, milhões de com dupla brasileiros cidadania, é em muito 10 difícil milhões de ter esse pessoas. dado, né? Mas Não, assim, né, eu estimativa fui de para ilegal. Portugal no ano passado e me disseram este dado. São 2 milhões de brasileiros em 10 milhões de pessoas. É Porque, assim, possível, é são 2 um milhões de factível. brasileiros que incluem ilegais, Dupla cidadania, legais, ali, enfim, legais. pessoas que são portuguesas, porém brasileiras também, enfim. Então, eu encontrei vários brasileiros na rua, tá? Segundo esse dado, não me pareceu muito absurdo. Tanto em Lisboa quanto Não, não é, em não. Porto, Você vai você em vai conversar Lisboa, com qualquer Braga, um, realmente. a probabilidade dele ser brasileiro me pareceu acima de 10%. Sim. Tá? Talvez seja um pouco distorcido se a gente vá numa cidade igual Braga, Lisboa, porque está mais concentrado, né? Numa vila não é tanto, mas enfim, eu também não duvidaria de 2 milhões, enfim. Ou seja, em condições difíceis, né? Porque Portugal hoje não é nenhum Eldorado. As pessoas chegam lá e têm dificuldade e continua muita gente aí. E nos Estados Unidos, a gente teve vários recordes nos últimos anos de detidos tentando entrar ilegalmente na Os últimos fronteira, 3 meses, então, nem se fala. com todo mundo sabendo que ia ser mais difícil com o Trump, com coiotes cobrando dezenas de milhares de reais, com travessias cada vez mais mortais, e as pessoas seguem tentando, né? E aí eu acho que vai mais pelo lado, sim, do Eldorado econômico. Se você vê vídeos na internet, o que tá todo mundo ali te apresentando? No Brasil te roubam, os impostos são muito altos. Aqui você consegue um Nos carro Estados melhor, Unidos, o mais barato. iPhone é mais barato. iPhone, exato. É o Todo iPhone mundo sabe e quanto é que o custa o carro, né? iPhone nos Estados Unidos por causa dessas pessoas que ficam falando que o iPhone aqui no Brasil é o mais caro do mundo. E aí, normalmente, quem que é culpado, né? São os impostos e os impostos acabam recaindo Protecionismo, os sobre impostos, o governo. e o governo de turno, né? O presidente normalmente é culpado. A gente ainda tem um outro ponto que não tratamos aqui, mas que pega muito na avaliação desse governo, e os memes são muito relevantes hoje em dia, que foram os memes com o ministro Tachad, né? Isso daí é algo que sim preocupa as pessoas, que cria uma percepção talvez distorcida de que o Brasil taxa demais, ou né, ninguém quer Vai ser entender muito bem. distorcido. O Brasil tem uma taxa tem um nível Que é de alta, imposto sim, é muito uma alto. taxa É, muito é alta, muito sim. alto. É um nível de imposto europeu para um nível de serviço muito ruim. Sim, Tem estudos, estudos, estudos sobre isso, e isso não é uma questão de, novamente, na minha opinião, não é uma questão de você necessariamente reduzir a carga de imposto, mas melhorar o gasto. Aí você pode discutir isso da forma que você quiser, mas é um fato que é que alto, o sim, sem dúvida é Brasil alto. tem um alto custo do serviço público. Mas, assim, também, de novo, tem países que têm o custo de serviço público alto e entrega. Tem países que têm o serviço público baixo, como a gente falou aqui do Peru, e não entrega. Então, Sim, assim, a gente é um país que tem o serviço público alto e entrega pouco. Então, sim. fica um pouco complicado aí. Mas, enfim, por favor, foi só um pequeno detalhe. Não é indiscutível que a carga é alta. E eu acho que a gente já pode emendar isso no que estava tratando, né? Me parece que o Bolsonaro não é alguém que consegue exatamente hoje em dia se colocar contra as instituições, contra o mercado, mas é, outros candidatos sim, e o Marçal foi muito isso, né? Vale lembrar que em 2024, antes de todo esse auge da atenção com o Marçal, um dos primeiros momentos em que ele ganhou projeção nacional foi justamente nas enchentes do Rio Grande do Sul.
e que ele tinha um slogan que era o povo pelo povo, que ele criticava o Estado o tempo inteiro, e ali ele começou a conseguir mostrar que os governos são ineficientes na visão dele, se projetou como alguém contra isso e teve um desempenho muito relevante na eleição para São Paulo. Às vezes a gente Prefeito de São esquece Paulo. disso, mas foi extraordinário o que aconteceu ali. Não é normal, sem apoio de grandes partidos, surgindo basicamente na rede social dele, que ele teve limitada durante a eleição. Não, E teve um talvez cara, teve uma pessoa que me falou que se tivesse um pouco mais de tempo, o Marçal teria passado o Nunes. E chegou a muito passar em algumas pesquisas, provavelmente né? teria ganho do Boulos no segundo turno, porque o Boulos tinha um É, teto riscado. E muito provavelmente, se tivesse aí mais um mês de campanha, a gente teria aqui o Paulo Marçal como prefeito de São Paulo. Para bem ou para eu mal, não sei eu o não estou quanto aqui ele para ia se falar mal de boicotar ninguém, não. nesse mês, assim. Eu já sou um pouco de outra visão. Eu acho que se talvez tivesse uma semana ou duas a menos e Tudo ele... bem, dá mais, né? Para dar um esticão ali. Mas enfim, Exato. mas é Tanto isso. que a gente sabe como terminou a campanha dele, que até hoje eu não sei se não foi um boicote deliberado, mas enfim. Mas ele foi muito relevante, né? E visando o ano que vem, eu acredito que quem vier nessa tônica vai ter um desempenho importante, né? Relevante. A gente teve essa menção, acredito que não deve passar, mas até aí da tal PEC do Nicolas, né, para ver se conseguia reduzir a idade. E o Nicolas é um fenômeno das redes sociais. Boa parte dessa queda de popularidade com a história do Pix veio sim dos vídeos que o Nicolas produziu ali, que foram muito efetivos, tiveram muito compartilhamento. Ele sabe, E tem o vídeo tem uma verdade ali no meio, que é: existe uma falta de confiança que você gera quando você mexe com alguma política que é muito bem-vinda pela população. sim, O próprio PT, na época da Dilma, fez isso com o Aécio Neves, alegando que o Aécio Neves ia acabar com os serviços de Cash Transfer Programs, de Bolsa Família, sim, caso eleito, que é exatamente a mesma coisa. É uma falta, é uma, é uma colocar naquele candidato ou naquela pessoa ou naquele político uma ideia de falta de trust, falta é, de confiança na confiança continuidade daquilo que naquilo funciona, que né? ele vai fazer com você. Ele vai te trair no fim. E não que seja. E é assim, como é que eu vou acreditar nesse cara que falou isso, fez aquilo, falou isso, fez aquilo, falou isso, fez aquilo? Faz um sentido, entendeu? E É, na mesma eleição ali de 2014, teve isso com a Marina, né? também, também. Foi muito, e é muito impressionante confiança é uma coisa que você constrói muito devagar e destrói muito rápido. Muito Isso na rápido. política é muito claro e na vida cotidiana entre pessoas, idem, né? Então, se eu tivesse que falar alguma coisa para o presidente, para o governo de agora, tomem cuidado com a reputação de vocês, porque Sim, isso é o que vai fazer a diferença no fim das contas, e não dar mais dinheiro ou fazer algum programa efetivamente novo, mas é, que o seu core ali, que sua pedra fundamental esteja muito bem colocada e não mexa, isso é verdade. né? Bom, E mas você quer falar mais alguma coisa? Os últimos comentários? assim, né, para a gente focar na projeção do ano que vem, eu até um outro texto, né, que eu escrevi para o Interesse Nacional, foi o penúltimo. Eu ainda acredito que hoje o outsider e o influencer ele tem muito poder. Só focando num nicho que eu já fiz matéria sobre isso, nas eleições para municipais do ano passado, a gente teve um recorde
de policiais e agentes de segurança Sim, eleitos, sim. assim, né? E E isso é competindo. muito. E competindo. E competindo, exato. Competindo e ganhando. Não é só assim, tinha um nível e aí eles ganharam. Não, aumentou um nível e eles ganharam mais. Ganharam mais, chegaram em segundo turno, quando É, não foi o caso, tiveram ali entre o top 3 de vereadores mais votados em várias cidades. Então, eu acredito que sim, quem já tem uma atenção na rede social, quem parte aí de seus 500 mil, e não vou falar só para presidente, né? Ter o espaço aqui, falando também aí para a eleição legislativa, que é fundamental, a gente sempre foca muito no Brasil, no executivo. Mas, por exemplo, eu acredito que tem todo o espaço para os policiais que estão aí bem nas redes sociais irem muito fortes no ano que vem, conseguirem talvez cargos no Senado e seguramente muitos deputados federais vão ser feitos assim e estaduais também. E vai ser uma eleição por esse lado, né? Quem conseguir ali aglutinar uma força na rede social vai ter muita oportunidade. Acho que o Nicolas Ferreira, em todos os estados do Brasil, vai ter uma chance de fazer muitos apoiados por ele serem eleitos, porque ele está partindo aí, se eu não me engano, no momento de 16 milhões de seguidores no Instagram, que é uma potência enorme, e cada vez mais a rede social vai ser definida, até que a gente talvez pare e pense uma maneira de diminuir a vantagem que alguém com 10 milhões de seguidores, 2 milhões de seguidores, tenha sobre os outros candidatos, que realmente isso é um problema que a gente tem no sistema de hoje, né? O Datena reclamou disso durante a eleição com o Marçal, ele dizia, calma, eu tive que me licenciar do meu programa de TV com 3 meses faltando para a eleição e ele pode ficar aqui publicando para o canhão que ele tem, que infinito. é mais importante do que várias emissoras, infinito. Então, hoje tem um balanço muito desfavorável, Pela né? O ideia de candidato que isso aparecer na rede social é campanha, né? é campanha, Não, tudo e cada bem, vez né? sim, e cada E vez mais se é relevante, né? campanha, eu tenho que me afastar um ano antes, eu acho. Agora em São abril. 3 meses, né, do rádio e TV. Se me lembro bem, é em abril. Você tem que parar com tudo em abril do ano Ah, da é que eleição. aí E começa o aí oficialmente o período esperar até eleitoral os em dois agosto, meses, sei né? lá, antes da eleição, e aí você Isso. pode, né? Então você tem que Então, assim, parar durante né? um tempo de aparecer completamente. E aí depois você pode aparecer no dia que lança a eleição e tal. Bom, vou te agradecer muito, Matheus. Pô, muito obrigado. Se quiser voltar, estamos aqui, estamos abertos, tá? Se você quiser falar alguma coisa, dá um tchau pro pessoal. Não, foi um prazer. Espero aí poder contribuir, que realmente, né, é um projeto muito legal, que dá muito orgulho, muito prazer de acompanhar, porque é algo que está em falta, né? Análises mais profundas, conversas menos enviesadas e que isso possa crescer cada vez mais nas redes sociais e que o interesse nacional possa continuar com um trabalho sério, sem precisar de apelar para nada, né? Sem precisar de Estamos tentando. publicar sensacionalismos ou coisas que possam reforçar a polarização ou que não ajudem mais no debate e que possa seguir crescendo. E se eu puder participar outra vez, vai ser um prazer e muito obrigado Vai ser um pelo grande prazer convite. receber você aqui de novo. Só escrever mais um texto, eu pego, falo com você, fazemos mais um episódio. Obrigado, Matheus. Grande abraço. Um abraço. Tchau, tchau.